suas casas, em suas salas. Agora é deixar a presença de Deus alcançar o coração de todos. Não importa o formato da sua família, mas você é família. Alguns foram criados pelos avós, pelos tios. Alguns não conheceram seus pais. Alguns conheceram os pais depois. Essa semana eu estou divulgando uma ouvinte que mora em outro estado e que está em busca do seu pai aqui no Maranhão, tentando encontrar. E nós vamos continuar trabalhando. É tão bom estar reunido em família. A Bíblia diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Então, sinta-se acolhido. Receba esse amor paternal e maternal. Esse amor espiritual que agrega, que acolhe, que agasalha, que cura, que firma, que abençoa, que inspira. Amém? Como é bom estarmos juntos. E essa semana eu estou trabalhando sobre o crescimento espiritual, o crescimento em todas as áreas em nossas vidas. Eu quero convidar você para abrirmos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Obrigado, querido. Efésios 4. O apóstolo Paulo vai estar tratando sobre esse tema. A família precisa crescer espiritualmente. Efésios, capítulo 4, versículo 12 em diante. Efésios 4, 12 em diante. Efésios 4, 12. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas ou pelos ventos de doutrina, ondas teológicas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia, a malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Logo, longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado, unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça da igreja, família, Cristo Jesus. A Bíblia nos mostra que o crescimento espiritual, ele é o resultado natural de uma vida dedicada a Cristo, uma vida cristocêntrica. Ela vai emanar vida, seiva da vida. Crescimento espiritual é amadurecer na fé. Eu repito, crescimento espiritual é amadurecer na fé. Amém? O que é o crescimento espiritual? O crescimento espiritual é o processo de amadurecimento que acontece ao longo da vida com Jesus. Com o tempo, cada cristão, ele vai aprofundando o seu relacionamento com Jesus e a sua vida vai modificando, vai melhorando, vai crescendo. O crescimento espiritual, ele não é como o crescimento físico. Ele não chega um tempo em que nós paramos de crescer. Talvez cresçamos fisicamente até os 18, os 19 anos. Mas o crescimento espiritual, ele é como uma árvore
ele continua a vida toda, assim como a árvore, o crescimento espiritual. Então começa com uma sementezinha, uma pequena semente do Evangelho foi plantada e fertilizada no seu coração. Às vezes fomos semeados ouvindo um programa de rádio, de televisão, ouvimos um amigo, um parente, alguém foi compartilhando conosco o Evangelho. Como nós ouvimos os testemunhos, as esposas contando sobre os esposos, elas vieram na frente, elas foram indo, e assim foi acontecendo. O Leonardo Lawande, por exemplo, ele todo domingo, na época da Comunidade Vida, lá no São Francisco, ele ia buscar a esposa no final do culto. Eu estava lá sempre na porta, cumprimentando todos os irmãos, e aí a gente conversava na porta do culto sobre futebol. Ele é corintiano, eu sou flamenguista, então a gente falava sobre futebol, política, até que um dia ele veio para o culto, e foi indo, e a palavra foi trabalhando em seu coração. E assim, nós vamos levando a semente, está nos nossos corações. A semente é a palavra, e quando a palavra ela encontra guarida no coração, ela salva, ela começa a brotar, brotos de vida. Começa com um broto, que vai explodindo dentro de nós, e vai nos enchendo de uma paixão, de um amor por Cristo, e a gente passa a ter uma expectativa de ir ao encontro no culto, para cultuar, para agradecer a Deus, o Deus da família, o Deus que une. Ele é o cabeça da nossa família, Ele é o líder do nosso lar. Então a palavra, quando ela encontra guarida no coração de alguém, ela salva. A pessoa então nasce de novo, nasce para uma nova vida, novos pensamentos, novas atitudes, novos sentimentos. O sentimento de Cristo, o sentir de Cristo. Há uma música que eu amo muito, uma composição de Paulo César, do Grupo Logos, na época do Grupo L, escreveu Ao Sentir. E aí ele diz: só em Jesus a paz real eu encontrei. Só em Jesus. Você não vai encontrar em lugar nenhum. Não há outro nome que salva, que cura, que redime, que transforma, que renova. Então começa com uma semente. Quando a palavra de Deus ela vai sendo semeada, ela vai gerando vida, porque a semente é de vida. Ela começa frágil no início. Os primeiros desafios não são fáceis. Quando uma pessoa entrega a sua vida a Cristo, ele vai ser provado, tentado. Muita gente vai tentar tirar essa pessoa do caminho de Cristo, da igreja. Mas com o tempo, ela vai sendo discipulada, ela vai aprendendo, ela vai crescendo, ela vai recebendo o apoio, as orações, ela vai ganhando raízes. Com o tempo, o cristão vai conhecendo mais a Bíblia e vai firmando-se no seu relacionamento com Cristo Jesus. E aí ele enfrenta as tempestades. Às vezes uma pessoa veio para Cristo, e depois que ele entregou a vida para Cristo, então se defragou uma tempestade muito difícil. E alguém diz assim: eu entreguei a vida para Jesus e parece que as coisas ficaram mais difíceis, mais complexas. Mas você enfrenta as tempestades quando Cristo é o seu arrimo, quando Cristo é de fato o seu sustentáculo. Então a gente vai amadurecendo, porque nós edificamos nossa casa, nossa família na rocha chamada Cristo Jesus. E a nossa fé vai sendo testada, provada como ouro, e vai sendo purificada. Ela vai ficando forte. O conhecimento bíblico vai acrescentando a experiência da vida com Cristo, porque a vida com Cristo é entre lutas e vitórias, entre vitórias e lutas. E nós vamos ganhando mais força e mais confiança. E com o tempo os primeiros frutos vão acontecendo. Você se torna também um ganhador de vidas para Cristo. Você vai partilhando com outras pessoas
o que Jesus é e o que Ele fez na sua vida, o que Ele fez na sua família. E aí as pessoas vão também tendo um encontro precioso com Cristo. Então, onde não há crescimento espiritual, tem algum problema. O que está travando o crescimento? O que está impedindo você de crescer? Quais os entraves, os gatilhos que você precisa retirar da sua vida? Então, nós não devemos nos contentar apenas com o básico, o leite, como está escrito em Hebreus capítulo 5, 13, 14, com o tempo de fé que a pessoa tem, ela já deveria ser alguém mais maduro na fé, mas ela ficou ali, naquela primeira fase. É preciso amadurecer, crescer. O crescimento espiritual depende de duas coisas. Depende da sua vontade férrea e, é claro, da ação do Espírito Santo. E é evidente que o Espírito Santo está agindo para o nosso crescimento. O Espírito Santo está fertilizando o nosso crescimento. O Espírito Santo está investindo no nosso crescimento. O Espírito Santo quer ver você crescendo. Ele que trabalha para tirar os entraves, para purificar, santificar, moldar, abençoar, adicionar a graça de Jesus na sua vida. Mas para crescer você também tem que ter predisposição de buscar e de se derramar diante de Deus. Deus é quem faz você crescer para a glória dele. E Ele está trabalhando muitos aspectos na sua vida. Então, todos os dias, se submeta a Deus. Ele tem as rédeas da sua vida. A Ele pertence o nosso futuro, o nosso amanhã. Estude a palavra, ame a palavra e ore a Deus todos os dias. Porque, de fato, é isso que vai fazer uma grande diferença na nossa vida. Continuar trabalhando pelo nosso crescimento. Por causa do sacrifício de Jesus, nós podemos ter um relacionamento pessoal com Ele que dissipa toda a solidão. Toda a solidão, ela é dissipada no momento em que a gente vai se relacionando com Cristo, que a gente vai amando a Cristo a cada dia. Sabe, hoje, mais do que nunca e mais do que tudo, todo crescimento precisa de algumas coisas. Todo crescimento, para ele acontecer, precisa de algumas coisas. Primeiro, precisa de uma revisão de crenças. Talvez você ainda está com crenças limitantes dentro de si. Após viver eventos dolorosos em nossas vidas, parte das emoções negativas, de sentimentos ruins, é como se permanecessem dentro do nosso corpo. É por isso que a gente precisa também mudar a química do corpo. É preciso que sempre a gente precisa tomar banho, buscar renovação, se exercitar, mudar a química do corpo. Note quando a pessoa está muito depressiva, ela não quer se arrumar, ela não quer se preparar para a vida, ela não quer enfrentar a vida, porque ela não tem força e disposição. A química do corpo precisa ser modificada. Sentimentos como mágoa, frustrações, às vezes numa família tem muita mágoa, numa família tem muitas frustrações, tristeza, culpa, medo. Eventos que despertam raiva, rejeição, brigas. E aí você passou um processo de humilhações. E aí nós temos nosso histórico de vida, humilhações que nós tivemos na escola, bullying, e a falta de atenção dos pais, pais que não dão atenção aos seus filhos. Em muitos lares há um problema sério de violência contra a família, pais violentos, filhos que se tornaram rebeldes, se rebeliaram, porque não foram amados, não foram abraçados, não receberam a verdadeira atenção, o verdadeiro amor, o verdadeiro cuidado.
E tudo isso vai se registrando como que sinapses cerebrais nos circuitos, provocando essa energia ruim. Então aqueles neurotransmissores conhecidos, famosos, como dopamina, ocitocina, que são os hormônios positivos da felicidade, do amor. Então a gente termina vivendo só com o hormônio do cortisol, do estresse. Porque a casa que deveria ser o lugar para a gente ser feliz, ter paz, ter segurança, às vezes não acontece, é só briga. Tanta briga que as pessoas não têm mais vontade de ir para casa, de ficar em casa. Então, nós temos que buscar uma revisão das crenças. Nós temos que buscar um desbloqueio emocional. Esta noite o Espírito Santo quer desbloquear as emoções. Esta noite o Espírito Santo de Deus quer fazer uma asepsia, uma limpeza das crenças limitantes, as crenças que te adoeceram. Imagine, por exemplo, um filho que foi bombardeado a vida inteira pelo pai, dizendo que ele era incapaz, que ele era isso, que ele era um atraso, que ele era tudo de ruim, era um peso, um fardo que aquele pai tinha que carregar. Imagina tantas rejeições, tantas feridas abertas que foram feitas no cenário da família. No Dia dos Pais do ano passado eu estava pregando aqui e tinha um jovem muito ferido, porque o pai o massacrou, só colocava ele para baixo. E no final do culto eu pude abraçá-lo. Ele estava tão ferido, tão decepcionado com o pai dele. Nunca foi um pai presente, nunca foi um pai que deu amor, deu carinho, deu cuidado. O rejeitou desde o início. Mas eu disse para ele: meu filho, seu pai pode ter te rejeitado, mas Deus não te rejeitou. Deus te amou desde o começo. Ele chorou muito aquela noite, após o culto. Mas o Espírito Santo trouxe cura e o bálsamo. Embora o seu pai tenha falhado, mas Deus não falhou com você. Deus é pai. E a paternidade dele está estendida através da minha vida. Deus tem uma paternidade estendida, uma paternidade que acolhe os órfãos de pais vivos, como era o caso dele. E eu pude abraçá-lo como um pai para ele naquela noite. E através do meu abraço, o Senhor trouxe cura para aquele jovem naquela noite. Então, para nós crescermos espiritualmente, nós precisamos fazer uma revisão das crenças, experimentar o desbloqueio mental, limpar as crenças limitantes. Essa é uma compreensão da inteligência, uma compreensão da inteligência com a sua dimensão emocional. E essa compreensão, ela é mais antiga do que nós costumamos pensar. Eu tenho sempre dialogado com o mestre e amigo André Luiz, e a paixão que nós temos também pelo conhecimento, pela filosofia e pelas Sagradas Escrituras. Então, quando nós pensamos na questão da inteligência emocional, ela remonta desde essa época, bem antes de Cristo, desde Aristóteles e Nicômaco. Desde 323 já se pensava sobre isso, o desafio implícito da capacidade de equilibrar razão e emoção. E esse é o nosso ideal cristão, cristãos equilibrados, cristãos saudáveis, cristãos que estão crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, nesse equilíbrio. Que bênção uma igreja que caminha nesse equilíbrio de espiritualidade, uma espiritualidade saudável, uma espiritualidade que realmente nos dá uma verdadeira paixão pela vida, pela família, por Deus. Uma espiritualidade que vai fazendo um saneamento na alma e vai sanando, curando, restaurando
modificando a nossa alma e as nossas emoções. Então, comece a trabalhar isso. Às vezes um pai está reproduzindo um comportamento que ele terminou aprendendo com o pai. Se o seu pai foi ausente, se o seu pai foi muito duro, se muitas vezes ele te bateu, às vezes por ser violento mesmo, não reproduza o comportamento do seu pai, não seja como ele. Aprenda com ele tudo que você não deve ser como um pai. E tenha um paradigma diferente como um pai. Seja um pai presente. Converse com ele. Saia, deixa ele falar dos bloqueios, dos gatilhos, dos desgastes que estão ainda acumulados na química do corpo, porque não houve uma mudança, uma transformação. Porque a transformação emocional, ela é de dentro para fora. Por isso hoje o Espírito Santo, ele quer trazer esse desbloqueio emocional, limpar suas crenças. E aí nós precisamos de uma permanente mentoria na nossa vida espiritual. De alguém que nos aconselhe, de alguém que esteja conosco, nos abençoando, nos direcionando, fazendo com que nós possamos vencer a nós mesmos a cada dia. E é muito importante para que você possa crescer, abandonar os relacionamentos tóxicos. Todo crescimento precisa de algumas coisas: revisão de crenças, desbloqueio emocional, mentoria e abandono de relacionamentos tóxicos. Para a sua saúde, se distancie de pessoas tóxicas. O que são pessoas tóxicas? Aquelas pessoas ultra negativas que só te colocam para baixo, não conseguem te ajudar, te incentivar em nada. As palavras dessas pessoas são palavras carregadas de coisas ruins, de negativas. E isso vai enfermando a alma da gente, porque a nossa alma é muito sensível. Então esteja próximo de pessoas abençoadoras. Essas pessoas vão te ajudar a crescer. Essas pessoas serão facilitadoras no teu caminho do crescimento espiritual. Para nós crescermos espiritualmente, nós precisamos fazer uma revisão de crenças, ativar o desbloqueio emocional, desarmar os gatilhos, ter próximo mentores, abandonar os relacionamentos tóxicos, desenvolver novos hábitos saudáveis. O que você pode fazer para buscar mais saúde? Trabalhar uma alimentação mais leve, fazer uma prática esportiva, caminhar, faça. Para crescer espiritualmente, você tem que fazer uma ruptura com a zona de conforto. Ninguém cresce na zona de conforto. Todo crescimento dói, todo crescimento exige comprometimento. Ninguém cresce sem comprometimento. Ninguém cresce sem sair da zona de conforto. A pessoa vai se acostumando, né? E vai ficando naquela vidinha que ela já se acostumou a viver. E Jesus não tem uma vidinha para você. Jesus tem uma vida superlativa. Ele tem uma vida abundante. Jesus falou em João 10:10 sobre os ladrões da vida, que veio para matar, roubar, destruir. Os relacionamentos tóxicos são assim: roubam, matam e destroem. Mas o relacionamento com Cristo é um relacionamento com a vida abundante, com a vida superlativa. E essa é a vida gerada de Deus para nós. Jesus quer que você tenha vida, e vida sobrando, vida em abundância. O armazém da vida cheio de sentido da vida, a mente cheia de pensamentos de vida, de crescimento, de planos maravilhosos. O próximo semestre está para começar e você já faz um propósito: a partir de hoje eu vou começar um segundo semestre totalmente diferente. Porque eu não consegui ter êxito nesse primeiro semestre de 2022, esse ano não está perdido. Eu vou me reinventar, ressignificar, replanejar. E eu vou ser uma pessoa mais saudável,
eu vou rever as minhas crenças. Eu vou trabalhar pelas escrituras e a oração de desbloqueio emocional. Quando o desbloqueio emocional acontece, a mágoa vai embora, a depressão vai embora, o cansaço emocional vai embora, porque você está desbloqueando. E aí você recebe da mente divina, dos mentores saudáveis, a palavra de vida. Você então passa a ter amizades mais positivas, fica próximo de pessoas vencedoras. Você então desenvolve hábitos saudáveis e rompe com a zona de conforto. E aí você vai buscar o conhecimento específico. É preciso se especializar. Cada um tem que se especializar na sua área e tentar ser o melhor sempre, ter uma mente aguçada, treinada para o crescimento. Então você tem que se esmerar, tem que se especializar. Qual foi a área que você escolheu? Se especialize nessa área, seja um especialista. E aí, por fim, ninguém vence sem a oração. A oração deve ser a nossa primeira atitude. Ela deve ser uma oração não só de pedidos, mas também de ação de graças. Uma mente que agradece sempre, manhã, tarde e noite. A minha mente agradece manhã, tarde e noite. Eu absorvi com a minha família a cultura da gratidão. Então é manhã, tarde e noite a minha mente está agradecendo, meu Deus. E quanto mais você agradece, mais bênçãos acontecem. E eu finalizo dizendo: você nunca terá aqui fora o que você não gerou pela fé dentro de você. Então toda a vida ela vai depender do que você está gerando dentro de você. O que você está gerando, nós temos que gerar dentro de nós. Você tem que enxergar, você tem que contemplar pela fé a sua vitória. Você tem que contemplar a sua fé, a sua bênção chegando. E você crescendo. E você avançando para mais um nível da sua vida. Hoje nós devemos fechar um ciclo. Um ciclo que foi marcado pelas mágoas, pelas decepções, para um ciclo de crescimento, de desenvolvimento. E algumas pessoas vão chegar para você e vão dizer: quem te viu, quem te vê, olha como você está hoje, olha como você melhorou, olha como você está diferente. O que foi que aconteceu? E você diz: eu decidi mudar a minha vida. E pela graça de Deus, hoje eu voltei a crescer. Você fez a revisão das suas crenças. Você se desbloqueou emocionalmente. Você limpou das crenças limitantes. Você buscou a mentoria. Você abandonou os relacionamentos tóxicos. Você começou a desenvolver novos hábitos saudáveis. Um hábito novo que eu estou desenvolvendo: tomar café sem açúcar. No começo foi difícil, é ruim, mas agora já me acostumei. Não tomo mais café com açúcar. Estou me libertando do açúcar. São novos hábitos que você vai buscando para que você possa ter mais saúde na sua vida. Saúde mental, emocional, espiritual. Nós vamos lutar, nós vamos vencer. Aproveitar o dia de sol e fazer uma caminhada. E aí você vai trabalhando e você vai lutando. E você vai ter saúde plena daqui para frente. Amém? Então nós queremos ver vocês saudáveis. Eu quero ver uma igreja 100% saudável. Saudável em todas as áreas. Eu profetizo isso na sua vida, querido, querida. Você que me assiste, eu profetizo: você vai ter saúde em todas as áreas. O crescimento é em tudo, naquele que é o cabeça. Deus quer te ver crescendo em tudo: mental, emocional, profissionalmente, espiritualmente, familiarmente. Em tudo você vai crescer. Você que já é pai vai ser um pai melhor. Você que é mãe vai ser uma mãe melhor. Você que é esposa vai ser uma esposa, um esposo melhor. E nós vamos trabalhar tudo isso na nossa vida. Amém? Então nós vamos melhorar.
Eu profetizo isso. Você vai melhorar. Tudo vai melhorar. Ah, mas o pessoal aí da imprensa está dizendo que vai piorar. Olha, quer saber? Dá um tempo de imprensa. Lá em casa a gente não assiste mais jornal. Vamos assistir outras coisas mais positivas. Tem tantas séries maravilhosas que a gente pode aprender. É muito legal quando você pode estar próximo de coisas positivas, saudáveis. Então, até o que você assiste vai determinar a sua saúde. Assista coisas que geram saúde, gerem bons pensamentos. Ouça um podcast que possa trazer também cultura, ensinamento, crescimento. Amém? Mas eu quero ver você crescendo. Em nome de Jesus, eu profetizo que o próximo semestre será de crescimento na sua vida, em todas as áreas e na sua família. Amém? Nós vamos combinar aqui hoje, para quem já é família, para quem tem filho, tem filha, mesmo que não more junto, conversa. Vai no quarto, dá um beijo, dá um abraço, abençoa. Tão tremendo a gente poder fazer isso. Abraçar, beijar, cuidar, amar, direcionar. Eu falava para os meus filhos que a única preocupação que eu tenho com eles é como eles dois ficarão depois que eu e a mãe deles não estivermos mais aqui. Vai ser só eles dois. Então eu disse: meus filhos, sejam unidos. Sejam unidos. Daqui a um tempo o papai não vai mais estar aqui, nem a mamãe. Aí vai ser só vocês dois. Vocês estarão liderando as suas famílias. Guarde os ensinamentos. Vamos eternizar cada momento, fazer contar, celebrar, amar. Por isso que nós decidimos no domingo passado celebrar os nossos 25 anos de casamento com toda a igreja. Porque nós não poderíamos fazer uma celebração e convidar alguns membros e outros não, porque todos fazem parte do nosso ministério. Todos são amados igualmente por nós. Nós amamos a todos com a mesma intensidade, com o mesmo amor, com as mesmas orações. E hoje, de manhã cedo, quando eu caminhava com o Sansão, o meu pastor alemão, o pastor alemão da família, eu caminhava e orava: Senhor, abençoa cada família que compõe a comunidade de vida. Ó Deus, derrama a tua graça sobre eles, meu Pai. Dá vitória naquelas situações que ainda não foram resolvidas. Ajuda a vencer os entraves. Ajuda a vencer aquilo que ainda é um peso. Alguma família que está inserida num relacionamento tóxico. Ó Deus, liberta, restaura, muda a situação, Senhor, para que essas pessoas possam ter liberdade de serem felizes. Porque ninguém merece viver num relacionamento de adoecimento. Nós precisamos de relacionamentos que nos aproximam de Deus. Nós precisamos de relacionamentos que nos tragam para a igreja. Nós precisamos de relacionamentos que nos fazem pessoas melhores, que extraiam de nós o melhor. Como é maravilhoso quando alguém vê em nós o que nós não conseguimos ver em nós. Quando alguém vê em nós o nosso potencial. Como é maravilhoso ver alguém fertilizando o fertilizante da graça de Deus e potencializando o nosso potencial. Como é maravilhoso redescobrir nossa vida, redescobrir o nosso ministério e o potencial que estava adormecido, estava guardado, que estava dentro de nós, mas estava contido, reservado. Como é maravilhoso vir liberar o potencial. Como foi maravilhoso ver o Talmai aqui na frente hoje, junto com vocês. É isso. São os potenciais, são diamantes, são pérolas, sendo moldadas pelo Criador. O Espírito Santo de Deus vai te envolver num crescimento poderoso. E é hora de crescer.
nós vamos crescer. Eu profetizo isso. Em todas as áreas da sua vida, eu creio, você vai crescer. Quem acredita que com muita fé, muito trabalho, pode crescer, que a sua renda vai crescer, as suas comissões vão crescer, você vai ganhar novos clientes, porque você hoje tem a mentalidade do crescimento. Você tem que ter a mentalidade do crescimento. Eu estava acompanhando um pouco da história de Serena Williams. Ela sempre ficava vice. E um dia, ela mudou de mentor. Ela passou a ser treinada pelo treinador do campeão André Agassi, um treinador que fez de Agassi um campeão. E o Agassi venceu todos os campeonatos do tênis no mundo. E a primeira coisa que ele disse para Serena: Serena, você tem que desenvolver a mentalidade de uma campeã, a mentalidade vencedora. Você tem que vislumbrar a sua vitória, você tem que acreditar na sua vitória. E a última partida da Serena Williams, novamente ela foi vice. Nesse dia, toda a energia, toda a raiva que ela ficou, ela quebrou a raquete dela. Eu me lembro dessa partida. Daquele dia em diante, Serena desarmou os gatilhos. Serena fez uma revisão das suas crenças. Todo desbloqueio emocional, toda insegurança deu lugar a uma confiança. Então ela se tornou uma campeã. Passou a vencer todos os campeonatos da sua vida. E hoje entrou na lista como uma grande campeã do tênis. Por quê? Houve uma revisão de crenças, houve uma mudança de mentalidade. Então a partir de hoje, mude a sua mentalidade. Desenvolva essa mentalidade vencedora. Quando Paulo escreve para a igreja em Roma, é uma igreja que cresce no contexto da perseguição romana. Imagina, gente, como deve ter sido difícil para eles. O império perseguindo os cristãos. Mas é interessante que Paulo escreve para eles. Paulo diz: olha, quem nos separará do amor de Cristo? E Paulo diz: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nenhuma criatura. E ele diz: mas diante dessas coisas, todas elas, a perseguição do Império Romano, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Paulo estava ensinando que a vitória ela começa na nossa cabeça, dentro de nós. A vitória começa na nossa mente. Se você tem uma mente com um pensamento limitante, você não vai vencer, você nunca vai prosperar, você nunca vai ser ninguém, você nunca vai sair dessa fase. E você vai acreditando nessa crença. Isso vai virando uma crença. Ah, porque na minha família ninguém prosperou, na minha família ninguém cresceu. Então você vai ser alguém que vai fazer diferença na sua família e vai inspirar outras pessoas. E vai estudar, vai se qualificar, vai buscar as ferramentas, vai se reinventar. Eu quero ver você no próximo semestre se reinventando, recomeçando, retomando um sonho que estava adormecido. Retoma a tua vida. Segura na nau, junto com Jesus. Ele vai adiante, ele vai em frente. Não tenha medo das tempestades, dos temporais. Não tenha medo das críticas que você vai sofrer. Não tenha medo se ninguém vai te apoiar no começo. Comece sozinho, mas comece. E vai, creia. Jesus disse para um pai de família que sofria tanto com o filho dele. Ele tinha uma espécie de problema de epilepsia, um problema também de opressão maligna com o filho. E aí Jesus disse para ele: olha, se você pode crer, tudo é possível àquele que crê. Jesus está dizendo para você, pai de família, tudo é possível àquele que crê. Então acredite, confie, vá em frente. E você vai ver nos próximos dias a confirmação da sua vitória. Amém?
Levanta a mão direita para o alto. Recebe agora do trono, do altar, as múltiplas bênçãos, a saúde. Vamos profetizar: o segundo semestre que vai começar vai ser totalmente diferente, vai ser produtivo, vai ser de respostas, vai ser de crescimento em todas as áreas, crescimento emocional, espiritual, financeiro, familiar. Profetize: os meus filhos serão filhos vencedores, o meu filho vai ser uma flecha certeira, ele vai acertar o alvo, ele vai crescer, se formar, ele vai ser uma bênção para a nossa família, ele vai prosperar certamente. Então todos os entraves, todos os gatilhos, em nome de Jesus, nós ministramos o desbloqueio emocional, a cura emocional, a cura espiritual. Que todas as feridas que foram abertas sejam fechadas, curadas. É hora de limpar as crenças limitantes, em nome de Jesus. É hora de substituí-las. Seja confiante, creia em Deus, creia na palavra do Senhor, creia nas suas promessas, e você viverá para testemunhar todas as colheitas que Deus reservou para você. Em nome de Jesus, eu te abençoo com saúde integral. Receba saúde integral na sua vida. Eu quero ver você bem, feliz, crescendo, produzindo. Quem sabe alguém vai montar o próprio negócio. Comece, ainda que começa pequeno, começa com um cliente, 2 clientes, começa, vai embora, vai em frente, todo dia. Quando terminar o ano, você já vai estar com uma carteira de clientes surpreendente, e ninguém vai entender. Tome posse, creia, amém? É assim que você vai trabalhando, é assim que você vai vencendo. Meu pai era recém-convertido, quando foi para o Rio de Janeiro, e todos os vendedores da empresa que ele trabalhava na Piraquê, que vendia massas, biscoitos, e eles não entendiam como é que ele não tem carro e vende mais do que todo mundo que tem carro. Porque ele era um exímio vendedor e foi promovido a supervisor de vendas. De lá foi prosperando, comprou o seu primeiro carrinho, foi aumentando as suas praças e começou a atender toda a região fluminense do Rio, algumas cidades de São Paulo. Foi aumentando a sua carteira de clientes, e assim foi prosperando, foi construindo, porque ele sempre saía com a convicção de que Deus era com ele, que o dia ia ser abençoado, que o Senhor ia abençoar suas vendas, e assim Deus o prosperou. Então eu digo para você que o Senhor também vai abençoar a sua vida, porque você nasceu para ser sim abençoado, você foi celebrado. É interessante o chamado de Abraão, quando o Senhor diz: em ti serão benditas todas as famílias, todas as nações. As nações são formadas por famílias fortes, igrejas fortes, amém? Eu abençoo a sua vida, a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém?